Meus avós vieram da Holanda com alguns animais e a grande maioria trouxeram no navio alguns animais, né? Desde que eles vieram aqui para cá, eles mexem com gado de leite e desde que vieram aqui sempre estão aprimorando e melhorando genética e aumentando a produção ano após ano. Eu tenho orgulho de ser agro, mesmo porque a gente nasceu aqui, né? Então a gente carrega isso. Produzir alimento, né? Qualquer alimento que seja, sempre Orgulho. vai ser nobre. E eu vi meu pai lutando, trabalhando e sempre quis ajudar ele a mudar a realidade dele, porque era muito sofrido. Quando eu coloquei isso como objetivo da minha vida, eu não parei de lutar e de correr atrás desse sonho. A satisfação é muito grande de ver que meu pai deu início a um trabalho lá nos anos 70, deixou pra gente e a gente dando continuidade, eu e meu irmão estando à frente do negócio, podendo prosperar e vendo multiplicar o negócio. Isso é de muita satisfação para nós. Dá valor ao trabalho, dá valor ao negócio, a se dedicar, a trabalhar de forma correta, de forma coerente, de forma justa. E isso é o que nos move, o que faz a gente estar cada dia assim mais empenhado em continuar. E esse exemplo, esse legado que eu quero deixar para a minha próxima geração, fazer com que eles também tenham esse mesmo valor que eu herdei dos meus pais e que meus pais herdaram dos avós e assim por diante. Eu sempre gostei muito de ficar no dia a dia com os animais, cuidar da saúde dos animais, né? Meu pai sempre trabalhou em fazenda. Aí eu ajudava ele e fui pegando apreço por isso. Aí eu decidi fazer veterinária e me ingressar nesse ramo. Não dava para perder tempo olhando os obstáculos. Você pode imaginar, eu cheguei aqui sem conhecimento, vindo de São Paulo e ainda mulher. Foi isso, estou falando de 23 anos atrás. Hoje mudou muito o papel da mulher no agro, já expandiu bastante. Mas naquela época foi assim, muito complicado. Ou a gente profissionaliza no leite e muda a gestão, ou senão fecha a fazenda. Aí o Fabiano, não, então você vai tratar o leite como você trata as suas lavouras, e eu acho que vai ter uma diferença muito grande. E foi o que a gente fez. A Seva é uma parceira e tanto para a fazenda, que desde o início esteve com a gente. E quando você é pequeno, igual a gente começou aqui com 100 litros de leite, quase nenhuma empresa vem atender a gente. E é uma ou outra que aparece. E a Seva foi uma dessas empresas que esteve com a gente desde o início e acompanhou toda a evolução da fazenda. Então, a fazenda cresceu em 10 anos, foi de 0 a 10 mil litros em 10 anos. E a Seva esteve conosco esse tempo todo, então ajudou e faz parte da história da fazenda. Um manejo simples, onde simplesmente com uma dose do medicamento a gente resolvia o problema do leite no dia seguinte após a secagem. Depois que aplicou o Velax, melhorou muito. Hoje a gente dificilmente tem mastite no período seco da vaca, depois que começou a usar Velax. Hoje a maioria das vacas a gente seca a vaca na casa dos 28, 30 litros de leite, né? Aí você secando essas vacas com esse volume de leite, sem o Velax, acaba um desconforto para as vacas. A vaca acaba que fica com o úbrio muito cheio, não come direito, corre o risco de dar mastite na secagem, entendeu? A gente faz o Velax para cortar o leite de uma vez, para essa vaca se sentir mais tranquila
com um bem-estar melhor. Hoje está claro que o agro só funciona aliado à sustentabilidade. Então, algumas questões que a gente ouviu alguns anos atrás, acho que isso a gente já evoluiu, que era assim, a sustentabilidade é cara, ela vai de contra a questão de produtividade, etc. Tudo isso a gente já mostrou que não existe leite sem bem-estar. Não existe. Se você olhar na curva de crescimento de produção de leite aqui dessa fazenda, todos os saltos estão ligados a bem-estar animal. E nesses 2 últimos anos, depois que a gente adquiriu a misturadora, a gente começou a usar de uma forma mais intensa, porque antigamente a gente cortava a ração delas antes de secar, né? E hoje, como a gente não corta a ração, então a gente vê que dá para secar elas e usando o Velactis não tem problema nenhum, né? Elas, na hora da secagem, logo após lá passando os seus dias, ela não fica com o ubre tão inchado e a gente vê que ajuda bastante, né? Porque elas não ficam com tanta dificuldade no caminhar e isso não tem prejuízo nenhum nelas, né? Quando elas voltam para a ordenha de novo, né? Eu acredito que elas não sintam tanta dor, né? Não tenham tanto um desconforto, né? Porque elas ficam, depois que seca, ficam sem ordenhar, né? Então, um dos grandes pilares nosso é manter um time coeso, com foco no que está determinado como missão para aquele ano. Lógico que meta para nós é uma régua, é dali para cima. Meta não é só para ser atingido a meta. A meta é uma referência, né? Então nós trabalhamos muito isso com as pessoas aqui. A meta é apenas uma referência, não é para você parar na meta. E se não for com a ajuda do Velactis, seria impossível. Como que você vai secar uma vaca aí de 45 dias? Se fosse na época quando eu mexia com o leite dos meus pais lá, eu ia gastar 15 dias para secar essa vaca. Dessa forma, a Ceva propôs um trabalho que foi conduzido, onde avaliaram de acordo com os dados estatísticos coletados, certo? Tanto que foi um trabalho científico e conseguimos o quê? Mostrar que as vacas que receberam o Velactis na secagem frente ao grupo controle, nós tivemos uma produção de 1,89 litros de leite a mais por dia durante 200 dias de DEL, que foi o período avaliado na produção. A Colorado hoje usa isso aí, não é em todas as vacas, mas assim, em todas as vacas acima de 26, 27 litros de leite, nós fazemos a utilização do Velactis. E o nosso time que faz a secagem, que está aqui embaixo, se você falar que vai tirar isso, eles ficam uma fera, porque eles dizem que isso muda demais a forma com que a vaca berra, o desconforto do ubre muito cheio, o quanto ela consome alimento lá no dia seguinte da secagem, o quanto goteja, né? E o Velactis veio ser um divisor de água para a gente no manejo de secagem de animais. Velactis, caminhando ao lado de quem faz o leite evoluir.